gente. Nem dei bom dia ainda. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre diabetes. Pode passar. Tá passando o slide, que aqui não tá aparecendo. Passou. Aí, objetivos da... Isso, pode deixar aí mesmo. Nós somos os estagiários, né, de nutrição. Eu, Roberto, tem a Letícia, a Tainá também, minhas colegas. E a gente está sob a supervisão das nutricionistas Ana Lúcia Fittipaldi e Isabel Santos, coordenação do professor Joaquim, e hoje também no apoio ao Felipe. O objetivo da nossa aula de hoje, né, é entender o que é diabetes, fazer escolhas conscientes sobre a nossa alimentação e a nossa saúde, e aprender o que é mito e o que é verdade sobre a alimentação de uma pessoa com diagnóstico de diabetes. Pode passar. E aí, para entender melhor um pouquinho sobre o diabetes, né? O que é a diabetes? Estou falando de uma maneira assim, bem rápida, né? A diabetes é uma doença em que o nosso corpo ele não consegue produzir uma substância que é chamada de insulina, né? Ou o corpo não produz a insulina, ou ele produz uma insulina que não vai funcionar muito bem, né? E essa insulina é o quê? A insulina é uma substância que ela vai fazer com que permitir, né, que o nosso organismo ele consiga pegar a glicose, que é açúcar que vem dos alimentos, né, que a gente come, e consiga transportar esse açúcar, né, essa glicose, pelo sangue para o nosso corpo mesmo, o nosso corpo conseguir utilizar essa glicose como uma fonte de energia para o nosso corpo. E aí, na diabetes, então, quando a pessoa ela tem esse diagnóstico, tem-se, então, um acúmulo dessa glicose no corpo, e esse acúmulo de glicose, ele pode trazer inúmeros outros problemas de saúde para essa pessoa, né? E a diabetes, então, ela está associada a alguns hábitos mesmo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Como a nossa alimentação, se a gente tem uma má alimentação, ou se a gente não pratica nenhuma atividade física, né? São as pessoas sedentárias, né? Que não praticam nenhum tipo de atividade, isso faz com que a gente possa, de repente, desenvolver, aí chegar ao sobrepeso ou obesidade, e isso pode fazer com que a gente acabe desenvolvendo, né, a diabetes na nossa saúde. Pode passar. E aí, então, a gente trouxe aqui algumas frases, né, algumas coisas que as pessoas costumam trazer, entender como verdade, ou que as pessoas têm dúvidas mesmo sobre a diabetes, né, sobre como a gente lida com ela no nosso dia a dia, sobre a alimentação. E aí a gente queria saber de vocês o que vocês acham, se vocês concordam com o que a gente vai trazer aqui, se é verdade, se vocês acham que é verdade, se vocês acham que é mito, né? Então vamos começar com a primeira, pode passar. A primeira questão que normalmente as pessoas têm bastante dúvida, né? Pessoas com diabetes não podem comer fruta. O que vocês acham? Roberto, Mito. deixa eu só interromper um minutinho, lembrando que a gente escolheu esse assunto porque ele é um tema muito comum, né? Tem muita gente com diabetes, muitas pessoas com diabetes. Então, mesmo que aqui no grupo nem todos tenham, mas pode ser que vocês conheçam, tem alguém da família, né? Algum parente. Então, é importante a gente ter um pouco dessa noção até para outras pessoas, tá bom? Não só para a gente, tá? Só para esclarecer, porque nem todo mundo tem. Isso. Aí, o que vocês acham? Alguém já começou a falar que eu ouvi. Mito. Mito, Edivaldo acha que é mito. Eu também Eu acho... eu acho que depende da fruta, que tem fruta que tem muito açúcar. Você acha que depende, mas quem vai falar? Bom dia a Eu todos. acho que Oi? Que depende. Acha que depende? Acho que depende. Pessoas. Então vamos ver a resposta. É mito.
Eu também acho que é mito. Mito, eu amo frutas. Eu É comi, mito. essa semana passada, eu comi muito caqui. Eu cheguei aí, eu fiz aquele exame do dedinho e deu que estava baixo, eu não sei o que que é. Cheguei aqui para minhas filhas, me cortaram o açúcar, até o que eu uso, o demeraro, né? Aí, eu não estou usando. Tá difícil pra caramba tomar o Nutrem sem açúcar, sabe? Mas eu estou fazendo, que é para poder. Estou sentindo melhor, estou sentindo que eu estou mais animada, sabe? Não estou sentindo. Senti um pouquinho de dor de cabeça, mas já foi embora, né? Que ótimo, Maria, fico feliz. A gente vai Isso falar um aí. pouquinho do açúcar também, mais pra frente, tá? Aí, com outras frutas, realmente é um mito que a pessoa, né, com diagnóstico de diabetes, ela não pode comer fruta, né? Pelo contrário, a fruta, ela traz muitos nutrientes, né? Tem muitos benefícios para nossa saúde, então não é proibido comer fruta, né? O que a gente indica mesmo é que a pessoa, ela tenha, né, a consciência de que ela não pode também exagerar, comer em excesso, mas isso também É demais. para todos os alimentos, né? A gente não deve exagerar contra alimento nenhum, mas para as frutas também. Então, o interessante é que você consuma a fruta, né, em uma quantidade moderada e saiba também que em alguns momentos, né, você é melhor de consumir a fruta, né? Então, você pode consumir ao longo do dia, consumir uma fruta no café da manhã, uma depois do almoço, aí uma mais tarde. Então, e também é interessante consumir a fruta junto com outro alimento, né? Então, se você consome a fruta, por exemplo, depois do almoço, ali você no almoço, você já comeu alguma fonte de proteína, né? Você já comeu algum outro alimento que tenha fibra, né? E a proteína e a fibra são, quando a gente consome alimentos com proteína, com fibra, isso também vai ajudar a fazer com que o açúcar ele seja transportado de uma maneira assim, mais lenta, né, pro nosso corpo, né? E aí não vai ficar, você não vai sentir necessidade, né, de consumir mais açúcar e acabar acumulando muito açúcar no nosso organismo. Então também é interessante você consumir uma fruta junto com uma fonte de fibra ou uma proteína, né? Interessante também. E também dá preferência, né, digamos assim, às frutas que tenham casca, né? As frutas que têm casca também, na casca da fruta, que você pode comer, cara, você pode comer a casca da fruta, né? Como a maçã ou a pera, por exemplo, né? Que são frutas que você consome a casca também. Na casca, geralmente, tem fibras também, e também vai ajudar nisso, né? Então, não é proibido consumir fruta, né? Pode passar. E aí vamos falar um pouquinho sobre o açúcar. Trocar açúcar por adoçante é uma boa opção? O que vocês acham? Pra Não, quem é diabético, sim. Isso, para quem é diabético, o que vocês acham? Para acho quem que não. tem. Eu acho que sim, verdade, mas depende do adoçante. Eu só posso tomar o stevia, quer dizer, eu só posso tomar, não, mas a nutricionista que eu tinha, ela falou que o melhor para mim era o stevia. Mas eu, Que bom que você está mas aqui, eu tomo Regina. Que açúcar de bom. vez em quando, gente, também, eu tomo açúcar. Eu tomei adoçante e não gostei, não. Passei mal. Mais alguém quer falar? Olha, será que o ideal seria tomar sem açúcar? Tem gente que toma sem açúcar o café, mas eu não conseguia, não, gente. Me deu um negócio. Eu não conseguia, não. Não gosto, Ainda não. não. Vamos ver a resposta. É ruim, mas a gente tem que acostumar, Fala. né? Então, é verdade, né? Trocar o açúcar por adoçante é uma boa opção mesmo. E aí a gente tem alguns tipos de açúcar, né? Como a Maria falou, né? Do demerara e o açúcar mascavo também, que são açúcares que a gente vê, a gente ouve falar que são mais saudáveis. Eles são mais saudáveis, mas são mais saudáveis em que sentido, né? Eles são mais saudáveis porque eles têm outros nutrientes e tudo mais, mas não significa que eles não são açúcar, que eles são menos doces, né? Eles continuam sendo doces, eles continuam sendo açúcar,
Então, por isso que até mesmo esses açúcares que são, né, de mais saudáveis e tudo mais, são açúcares que a pessoa com o diagnóstico de diabetes, ela precisa evitar. E aí, os adoçantes vêm como uma boa opção, né, de você utilizar o açúcar, justamente porque ele não tem o açúcar, né? Alguns tipos de adoçantes, como a Gina comentou, do stevia, né, são interessantes, assim, são indicados porque as pessoas costumam dizer, né, são os que não têm caloria, né, e são também adoçantes naturais, o stevia é um adoçante natural, então é uma boa opção por conta disso, né, porque ele não tem caloria, ele é feito de forma natural, né, ele é feito de planta, né, as pessoas às vezes não gostam muito dele porque ele deixa um saborzinho, assim, de planta mesmo, quando você usa, né, aí também tem gosto, assim, diferente. Então, às vezes a pessoa não gosta. Mas utilizar qualquer tipo de adoçante é melhor do que você utilizar o açúcar, né? Então, se você não gosta, se você não conseguiu se adaptar ao stevia, não tem por que você vou voltar a utilizar o açúcar. Não, você pode tentar um outro, né? Um outro adoçante mesmo, não tem problema. É só você saber também que tem que utilizar o adoçante, qualquer tipo de adoçante, com moderação, né? Não exagerar no consumo do adoçante também. E aí, mas o que a gente pode falar sobre o adoçante? É isso. Acho que é isso. Pode passar. Agora eu vou dar continuidade aqui. Então, agora a gente vai perguntar para vocês se vocês acham que é possível curar a diabetes. O que vocês acham? Tem como? Tem como controlar. Curar, não. Uhum. Também creio que só controlar. Também. Eu também. Eu acredito que porque eu nunca ouvi casos da pessoa falar que tinha diabetes e parou de ter um diabetes. Mas eu já ouvi caso da pessoa falar que dá para controlar a glicose, deixar a glicose em 99, essas coisas assim. Não sei se eu estou falando bobagem. Uhum. Mais alguém? Eu fui anunciado que é Estou falando prediabetes. bobagem, Eu não tenho, né? Eu estou preste, mas não estou ainda diabética. Então não posso abusar, mas tenho que me controlar, né? Uhum. Então vamos ver se é mito ou se é verdade. Pode passar. E realmente é mito, né? A diabetes ela não tem cura, mas ela é totalmente possível de se controlar por meio da alimentação, por meio aí de hábitos saudáveis. Então, sim, é possível controlar, tem como ter uma vida normal e não impedir, né, que a diabetes evolua muito, controlando a alimentação. E foi a Maria Helena, né, que falou que está pré-diabética, e nesse caso é reversível mesmo. A pessoa, quando está na pré-diabetes, mudando os hábitos, mudando ali a alimentação, tendo um controle maior, é possível reverter esse quadro e aí conseguir controlar essa glicemia e não evoluir, né, com a doença. Então, a alimentação ela é essencial dentro desse contexto mesmo. Pode passar, por favor. A próxima pergunta é se a diabetes descontrolada pode levar a problemas renais. Vocês acham que isso é verdade? É mentira? Edivaldo? Verdade. Verdade? Verdade. Todos concordam que é verdade? Então, Eu acho Eu que concordo. se não se controlar, não consegue. Vai cada vez ficando pior. Então pode Não passar. só os rins, como outros órgãos também, né? A diabetes, eu acho que ela não para só os rins, não. Eu acho que ela vai parando em vários órgãos, pâncreas, vai mexendo com tudo, eu acho. Pode passar, então, por favor? E é verdade, né? Uma das complicações de uma diabetes descontrolada é problema renal, tanto que geralmente a pessoa que tem diabetes, o médico está ali sempre solicitando, né, exame para poder ver como é que está a função renal. Então é uma prática já algo comum. E como a Regina falou, também tem outras complicações
que podem acontecer, né? Como questão de vista, tem essa questão do pâncreas, do fígado, mas isso é só para o caso da pessoa que não cuida ali da glicemia, que não cuida da alimentação, e aí pode ter esse descontrole. Aí, de novo, a gente entra na questão de como a alimentação saudável ela vai fazer toda a diferença. Então, a gente lembrar sempre daquela questão de priorizar os alimentos in natura, ter aquele controle, né, do consumo de carboidratos, nada muito exagerado, mas também não deixando de comer. Então, tudo isso vai ajudar a evitar essas consequências da diabetes, que acaba sendo muito comum em quem não controla a alimentação. Então, pode passar, por favor. E agora, o sobrepeso e a obesidade aumentam o risco para diabetes. O que vocês acham? É verdade? Mentira? Verdade. Verdade. Mas tem magrinho que também está tudo cheio de diabetes. Verdade. Então, deixa eu ver. Ai, meu Deus, eu acho que é verdade sim, porque uma vida sedentária, poxa, está arriscada a pegar não só diabetes, como outras doenças também. Eu todo mundo muito com a dieta, né? Tendo cuidado para não piorar. Mas mesmo assim, né? Ainda estava balanceando. Não, entre a resposta mito ou verdade, então é verdade. Então, todo mundo concorda que é verdade, né? Então, vamos ver. Pode passar, por favor. Realmente, é verdade. O sobrepeso e a obesidade, eles aumentam mesmo a chance da pessoa desenvolver a diabetes. Não quer dizer que a pessoa que é magra, né, aparentemente, não tem esse risco também, porque também pode acontecer. Às vezes a pessoa tem uma alimentação muito descontrolada, é sedentário, e aí, por mais que a gente olhe assim, seja uma pessoa magra, pode acontecer dela também desenvolver diabetes por conta desses hábitos ruins que ela tem, a de alimentação e de estilo de vida como um todo. Só que o excesso de peso, ele acaba sendo um dos principais riscos para o desenvolvimento da diabetes. Porque esse excesso de gordura corporal por si só, ele já gera um monte de sinal inflamatório no nosso organismo, e isso acaba contribuindo para mais descontrole de glicemia, para sobrecarregar ainda mais ali o nosso pâncreas, aquela produção de insulina. Então, a obesidade e o sobrepeso e a obesidade, eles apresentam, né, um risco para o desenvolvimento da diabetes, e como a Regina falou, para várias outras doenças, né? Não é apenas a diabetes, mas também problema renal, problemas de doenças de coração, a pressão alta. Vai ser até o tema que a gente vai abordar na próxima aula. Então, tudo isso tem muita relação com o excesso de peso. Então, é importante a gente ter, né, o controle para poder manter um peso saudável. E a pessoa que já veio desenvolver também diabetes, é importante também controlar esse peso, porque se não tiver controlado, isso também vai impactar ali na glicemia. Então, é importante tanto para evitar quanto para o controle dessa diabetes que já se desenvolveu, ou de uma pré-diabetes. Então, é muito importante a gente ter esse controle do peso também. Pode passar. E aí a próxima é o que vocês acham? Pessoas com diabetes, elas não podem comer pão, batata e macarrão? Não. Poder pode sim, porque tem uma batata que se chama Yankon, diz que é bom. Macarrão, o integral em pequenas porções. E pão é meio complicado, mas eu acho que pode sim, porque a nutricionista que me atendia, ela falava que era para usar o pão integral sem sementes, aquele bem, sabe, bem fraquinho mesmo, aquele integral mesmo, sabe? E mesmo assim, ela diminuiu a quantidade. Eu fiquei num ponto de comer só uma fatia por dia, no café da manhã. Entendi. Alguém mais quer arriscar? Eu acho que tudo é moderação. Uhum. Sim.
Então vamos ver a resposta. Eu concordo que tudo é a moderação, mas quando se pergunta assim na lata, a gente de cara com aquele que é o normal do dia a dia. Ou seja, perguntou pão, pão não pode. Aí o pão isso ou o pão aquilo é outro patamar. Mas o pãozinho da padaria, esse tem muito açúcar. Eu creio. Então, é mito, gente. Não tem nenhum alimento que a gente não possa comer, né? Pessoas com diabetes também não possam comer. Não tem alimentos que são proibidos. O que é importante, né, é a quantidade e também com o que você vai comer esse pão, por exemplo. Quando você associa o pão a uma proteína, alguma fibra, igual vocês estão falando aí do pão integral, né, que é preferível em quem tem diabetes, enfim, mas você associando o pão mesmo de sal, né, o pão francês, a uma proteína, por exemplo, ao ovo, ao queijo, você diminui esse poder dele aumentar o açúcar no sangue. Então, é importante a gente sempre ver a quantidade e com o que a gente está comendo. A mesma coisa para o macarrão, a mesma coisa para batata. Lá na batata, geralmente, a gente come, né, no almoço, no jantar. Então, a gente pode comer a batata com um prato de salada, que aí também a salada, né, as verduras, elas vão fazer isso, elas vão diminuir esse pico da glicose, então elas vão fazer com que a glicose ela não suba tanto. O macarrão também a gente pode associar com a proteína, né, com frango, com uma salada também, com verduras, legumes, e aí eles não vão aumentar tanto a glicose no sangue, mas não tem nenhum alimento que seja proibido. É quantidade e com o que a gente vai comer, entendeu? Pode passar. E aí a gente trouxe seis passos, né? 6 dicas para uma vida mais saudável. Pode passar. Primeiro é estabelecer horários para as refeições e distribuir as refeições em 5 ou 6 refeições por dia. Então, a gente pode tomar café, almoçar, tomar o café da tarde, né? Jantar, fazer uma ceia. Ou então a gente pode tomar o café, fazer um lanche da manhã. Tem gente que fica muito tempo, né, sem comer aí. Toma café de manhã muito cedo e aí fica muito tempo sem comer até a hora do almoço. Então é bom que a gente coma alguma coisinha entre o almoço e o café da manhã, para não ficar muito tempo sem se alimentar. Porque é importante, principalmente para quem tem diabetes, não ficar muito tempo sem se alimentar, porque não sei se vocês, né, se todo mundo aqui tem ou conhece alguém que tem diabetes, e aí quando fica muito tempo sem se alimentar, a gente começa a passar mal, né? Quem tem diabetes começa a passar mal, tem o que a gente chama de hipoglicemia, que é quando o nível de glicose, ele tá muito, muito baixinho. E aí a pessoa começa a se sentir sonolenta, a suar. E é muito complicado porque se baixar muito a glicose no nosso sangue, pode até levar à morte. Então é importante que a gente não fique muito tempo sem se alimentar. Então estabelecer horários é importante, fazer de 5 a 6 refeições por dia, tá? Então, mantendo essa disciplina ali, além do controle da glicemia, a gente também evita comer em grande quantidade no almoço, no jantar. Isso também ajuda no controle do peso, que é super importante, que a Tainá e o Roberto falaram já. Além disso, também consumir variados tipos de verduras, legumes e frutas. Os legumes, as verduras e as frutas, eles são alimentos que são ricos aí em vários nutrientes e é importante a gente variar esses nutrientes, não sempre estar comendo, né, a mesma coisa. É importante a gente variar porque eles têm diferentes tipos de nutrientes. Então, para a gente conseguir todos os nutrientes, né, é importante a gente estar sempre variando. E esses alimentos são alimentos fontes, né, de importantes minerais, vitaminas, e ele também está associado a um menor risco de desenvolver várias doenças. Então, aí, quem não tem diabetes, quem não tem, né, hipertensão, essas doenças, é bom também fazer o consumo
desses alimentos para que a gente diminua o risco de desenvolver essas doenças. E para quem já tem, também é importante para sempre estar controlando. O terceiro é atenção nos alimentos ricos em açúcares, como os doces, os refrigerantes, os chocolates, as balas. Diabético não pode comer? Pode, mas a quantidade, né? A frequência. Então, é não comer sempre, é não comer em grandes quantidades, tá? Porque esses alimentos, o consumo de doces, de refrigerante, chocolate, ele tem que ser moderado para todo mundo, para todas as idades, não é só para quem tem diabetes, né? Mas para quem tem diabetes, esse consumo ele tem que ser mais moderado ainda, mais controlado ainda, para que o nível de açúcar no sangue ele fique controlado, ele não aumente muito. Pode passar, por favor. O quarto passo é eu diminuir o consumo de gordura. Tanto a gordura que a gente bota para cozinhar, quanto a gordura que está presente nos alimentos, como as carnes que são fritas, né? Frango frito, bife à milanesa, salgadinho, batata frita, as pizzas, e empadas e os outros alimentos, né? Que são ultraprocessados, que são aqueles pacotinhos que a gente compra no mercado. Então, é importante também porque o consumo excessivo, né, em grande quantidade desses alimentos, eles vão contribuir para a obesidade, para a diabetes, para a pressão alta. Então, é importante que a gente diminua a quantidade de margarina ou de manteiga no pão, a gente diminua a quantidade de óleo que a gente bota para cozinhar. A gente prefira, né, ao invés de fritar um alimento, fazer ele assado, ele cozido. O quinto passo é evitar o fumo e a bebida alcoólica, que também pioram a questão da diabetes e de outras doenças. Então, para a gente ter uma qualidade de vida, ter, né, uma saúde, melhorar a saúde, é importante que a gente evite fumar e beber. E sexto e último, né, é fazer atividade física. Então, é importante que a gente escolha uma atividade prazerosa, que a gente goste de fazer. Que não seja obrigação, né? Que é muito ruim a gente fazer as coisas por obrigação, vocês concordam? É bom a gente escolher uma atividade. Tem várias atividades que a gente pode fazer. E é bom a gente escolher. Eu gosto de caminhar. Então, amanhã, quando eu for acordar para caminhar, não vai ser, obrigação, que chatice, eu tenho que acordar para. Não. Se eu gosto de caminhar, eu vou fazer por prazer, até por distração. E é muito importante aí para ter uma qualidade de vida, né? Para manter os hábitos saudáveis. A atividade física associado com a alimentação saudável é fundamental para todo mundo, não só para quem tem diabetes e outras doenças, mas para todo mundo. Pode passar. E aí a gente trouxe um exemplo de um almoço ou um jantar, de um prato, né? Saudável. Vamos supor que o prato ele é dividido em 4 partes. Metade desse prato, ou seja, 2 partes desse prato, ele deve ser de vegetais crus e cozidos, ou seja, alface, os legumes, a cenoura, beterraba, cebola. As outras 2 partes, uma tem que ser pelo feijão, ou grão de bico, ou lentilha. Geralmente a gente come o feijão. Junto com a proteína, que é o frango, o peixe, a carne, o ovo, tá? E a outra parte, ela de preferência, né, a gente coloca o arroz, o macarrão, uma batata. Então, aqui é só um exemplo de um prato saudável, né? Um prato de almoço, jantar, que é saudável. Então, metade dele, dividido em 4 partes, metade dele, ou seja, 2 partes de legumes e verduras, a outra parte de feijão, por exemplo, e de frango, e a outra parte do arroz, por exemplo, que geralmente é isso que a gente, na maioria, consome. Pode passar. E aí, para casa,
E o pessoal gosta bastante. Inclusive, a minha avó, né, ela era diabética. E eu sempre fazia esse bolo para ela, que ela gostava muito. Ela não gostava assim de comer muito bolo comum, sabe? Porque ela tinha um pouquinho de receio de aumentar muito a glicose dela, enfim. Aí eu fazia esse bolo para ela que ela gostava bastante. E assim, ela comia e se sentia, né, sem culpa, enfim. Aí, para esse bolo, a gente precisa de 3 bananas bem maduras. É importante que esteja bem madura, porque é a banana que vai dar o docinho, o sabor docinho do bolo. 3 ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de uva passa, se você quiser, se não quiser também não tem problema. Uma xícara e meia de aveia em flocos, uma colher de fermento em pó e uma colher de canela, se você quiser também. Pode passar. E aí, a gente vai bater as bananas, os ovos, o óleo, a aveia, a canela no liquidificador. Depois, a gente vai botar a uva passa, se quiser, se não quiser, não coloca. E misturar o fermento, né, com uma colher, misturar com bastante cuidado ali. E aí, vai untar a forma com óleo, vai despejar a massa e vai levar para assar por 30 minutos. E, gente, fica uma delícia. Fica muito, muito bom. Não leva açúcar, não leva farinha. Então, assim, tudo tem que comer com moderação, né? A gente também não vai fazer esse bolo e vai comer ele inteiro sozinho. Tem gente aí que tem muito receio de comer açúcar por ter diabetes. Mas foi o que a gente já conversou no início, né? De que não tem alimentos proibidos para quem tem diabetes e outras doenças. O importante é a quantidade, também a frequência que a gente vai consumir aqueles alimentos. Então, a mesma coisa com esse bolo, apesar dele não ter o açúcar e a farinha, a gente também. O bolo com a casca da banana. Fica bem gostoso, Sim, hein? fica delícia. Aí, né, você não desperdiça a casca da banana e também ajuda aí na cãibra, né? Mas tem outros alimentos também que a gente pode fazer o uso, que é batata doce, né? Peixe, uns vegetais de cor escura, verde escura, também são ricos em potássio e vão ajudar a evitar a cãibra. Eu fui me ensinado a noz moscada, fazer o chá da noz moscada e tomar. Foi bom. Eu tinha muita cãibra nas pernas, assim, na batata da perna. Aí foi me ensinado isso. E eu tomei e melhorei mesmo. Não sabia do chá da noz moscada, não. Não sabia, não. Fazer o chá e tomar. Tá? Parece que é o sangue que está grosso, sei lá que fala. Aí tomei e melhorei. Eu às vezes estava deitada, dava aquela cãibra na batata das pernas que eu não aguentava nem andar. E eu melhorei. Não tive mais, não. Letícia, Desse chá aí eu não conheço ainda, mas a gente pode ver. Mas então, é importante também, talvez na próxima aula ou na outra a gente possa trazer isso para vocês, que também a gente não pode tomar chá de tudo, né, gente? Tem chá aí que até que faz mal. Então, cuidado também, porque, é chá, é natural, é de folha, às vezes faz mal, tá? Então, cuidado nos chás que as pessoas recomendam. Tem chá que faz mal para o nosso fígado, para outros também, outros órgãos. Então, não saiam tomando chá descontroladamente, né? Eu passei a comer as coisas com noz moscada. Que tinha um pastel lá na Central que era com noz moscada. Eu sempre comprava ele para me comer, com a noz moscada, né? Uhum. É isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Termina em 3 minutinhos. ô Letícia, essa da banana, me falaram do potássio, né, para evitar as câimbras. Eu perguntei a uma doutora uma vez, e ela falou que é o seguinte,
realmente tem potássio, mas para fazer efeito, a pessoa deveria comer um Aham. cacho de banana, porque a quantidade é muito pouca. Então, não sei se comer 2 quilos de banana, isso realmente falaram que não adianta. O importante é a constância, né? A pessoa está constantemente comendo. Isso, com certeza. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? 2 minutinhos. Foi muito bom, hein, meninas? Gostei muito. Se não tem dúvida, é sinal que está todo mundo afiado, está todo mundo bem, né? Bem orientado. Vocês têm alguma sugestão para a próxima semana, alguma coisa? Porque as meninas estão acabando o período. As meninas e o Roberto estão finalizando. Tem mais quantos encontros? 2 encontros. Mais 2 encontros. Aí semana que vem. Tem uma outra turma. A gente sai, mas volta. Mas chegam outros novos. Isso, mas se vocês tiverem uma sugestão para que eles tragam nessas próximas aulas, é só falar.